Você já percebeu que tem gente que ganha muito dinheiro e continua pobre, que outros ganham pouco e ficam ricos? Parece contraditório, mas é aqui que entra algo que quase ninguém ensina. O dinheiro não é controlado pela sua carta, é controlado pela sua mente. E é exatamente isso que os estoicos entendiam há mais de 2000 anos, muito antes de existir banco, cartão de crédito ou investimentos. O estoicismo não é apenas uma filosofia sobre calma ou autocontrole, é uma filosofia sobre liberdade. E quando você entende isso, sua forma de ver o jantar muda completamente. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar mais dinheiro, mas quase não conseguem aprender a não ser escravo dele. As pessoas acham que o objetivo é ter um carro melhor, uma casa maior, roupas mais caras. Mas os estoicos pensavam diferente. Para eles, riqueza não pode haver com o quanto você ganha, mas com o quanto você precisa. Quanto menos você precisa, mais rico você é. Isso muda tudo, porque significa que a verdadeira riqueza não vem no bolso, vem na mente, vem no controle emocional, vem na disciplina. Hoje, vivemos em uma sociedade que te ensina a gastar antes mesmo de você aprender a ganhar. Você é incentivado a comprar, parcelar, ostentar, maestrar, parecer rico, mas ninguém te ensina a ser rico de verdade. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em empregos que odeiam, presas em dívidas, presas em um padrão de vida que não podemos sustentar. Elas não são liberdade. E para os estoicos, uma era de liberdade, o bem mais valioso que também poderia ter. Mais valioso que status, mais valioso que luxo, mais valioso que qualidade e quantidade de dinheiro. Sêneca, um dos grandes filmes estoicos, dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. Olha a força disso, porque se o desejo é infinito, nenhum dinheiro do mundo será suficiente. Mas se o desejo é controlado, qualquer dinheiro começa a ser suficiente. É aqui que nasce o que podemos chamar de Código Estoico do Dinheiro, um conjunto de princípios que muda completamente a forma como você ganha, gasta, guarda e energia o dinheiro. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma, porque o sistema não quer que você veja livre, quer que você veja dependente, quer que você trabalhe, ganhe, gaste e repita esse ciclo para sempre. Mas os estoicos quebraram esse ciclo há mais de 2000 anos, e eles tinham regras muito claras sobre dinheiro, riqueza, pobreza, liberdade e controle. Regras simples, mas poderosas, que qualquer pessoa pode aplicar hoje, mesmo vindo do zero, mesmo ganhando pouco, mesmo cheio de dificuldades. Porque no estoicismo, o jogo do jantar não começa quando você ganha, começa quando você aprende a pensar. E a maioria das pessoas está jogando o jogo errado sem perceber. E é exatamente sobre isso que a gente precisa falar agora, porque existe um princípio estoico que muda completamente a forma como você lida com dinheiro, e quase não consigo esse princípio. E quando você entende isso, você nunca mais vê dinheiro da mesma forma. E se isso é que estamos conversando aqui já fez algo sentido para você, se em algum momento você percebe que trabalho, e mesmo assim parece que nunca chega na liberdade que queria, talvez esse vídeo saiba mais importante para você do que parece agora. Porque entrar o jantar sem entrar a mente é como tentar encontrar um saldo furado. Não importa o quanto você coloque, sempre vai faltar. O estoicismo ensina que antes de construir riqueza, você precisa construir controle, disciplina e clareza. Sem isso, o dinheiro entra e sai, e a pessoa passa a vida inteira correndo, mas nunca chega. Então eu quero te pedir uma camisa simples, mas que faz muita diferença para o canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Já deixa a sua curtida nesse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a entrar para mais pessoas que ainda precisam aprender a ter controle emocional, disciplina financeira e uma mentalidade estoica. E eu também quero te pedir para comentar aqui embaixo. Você já sentiu que ganha dinheiro, mas ele nunca fica? Então eu quero te pedir uma camisa simples, mas que faz muita diferença para o canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo.
Já deixa a sua curtida nesse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a entrar para mais pessoas que ainda precisam aprender a ter controle emocional, disciplina financeira e uma mentalidade estoica. E eu também quero te pedir para comentar aqui embaixo. Você já sentiu que ganha dinheiro, mas ele nunca fica? Ou que quanto mais você ganha, mais você gasta? Comenta aqui, porque eu quero muito ler as histórias de você e entender a realidade de quem está aqui, amigo. E se você gosta de temas como estoicismo, dinheiro, disciplina, autocontrole, liberdade financeira e mentalidade forte, já se inscreve no canal, porque esse canal é exatamente sobre isso. Aprender a pensar como os estoicos para viver com mais liberdade, menos ansiedade e muito mais controle sobre a prioridade vida. Porque no final das contas, os estoicos não queriam apenas ser sábios, eles queriam ser livres. E existe um princípio dentro do estoicismo que é considerado um dos mais poderosos para a vida financeira de uma pessoa. Um princípio que separa as pessoas que vivem presas das pessoas que vivem com liberdade. E é sobre esse princípio que a gente vai falar agora. Existe uma grande mente sobre o dinheiro que quase todo mundo acredita, e essa mente é repetida desde que a gente é criança. A ideia de que o problema da vida é ganhar dinheiro. A maioria das pessoas crescendo acreditando que, se um dia ganhar bem, todos os problemas vão desaparecer. A vida vai entrar nos treinos, a paz vai chegar e finalmente tudo vai fazer sentido. Mas a vida real não funciona assim. E você prova que já percebi isso olhando para pessoas ao seu redor, ou talvez olhando para sua própria vida. Porque existem pessoas que ganham pouco e vivem com paz. E existem pessoas que ganham muito e vivem com ansiedade, medo de perder, dúvidas, pressão e uma sensação constante de que nunca é suficiente. Isso também porque o dinheiro, por si só, não resolve o problema principal. O problema principal quase nunca é o dinheiro. O problema é a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa vive, a forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro. E é exatamente aqui que o estoicismo entra como algo que muda completamente o jogo. Os estoicos não viam o dinheiro como algo ruim, mas também não viam o dinheiro como a solução da vida. Para eles, o dinheiro era apenas uma ferramenta. O problema é que hoje a maioria das pessoas transformou a ferramenta no objetivo final. As pessoas não querem mais liberdade, elas querem parecer ricas. Elas não querem mais tranquilidade, elas querem status. Elas não querem mais tempo, elas querem coisas. E quando você troca liberdade por aparência, você entra em uma armadilha que os estoicos já alertavam há mais de 2000 anos. Epicteto dizia que o homem que é escravo do dinheiro nunca será livre, porque tudo o que ele faz passa a ser por medo de perder, por necessidade de manter, por ansiedade de conquistar mais. E quando você vive assim, o dinheiro não te serve, você serve o dinheiro. Pensa comigo com muita honestidade agora, como se essa conversa fosse só entre nós dois. Quantas pessoas você conhece que compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que nem gostam delas de verdade? Parece uma frase dura, mas ela é real. E o mais perigoso é que isso virou algo normal. Parcelar virou normal. Viver no limite virou normal. Trocar de celular todo ano virou normal. Financiar uma vida inteira virou normal. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente disso tudo. Para eles, a pior forma de pobreza não era não ter dinheiro. A pior forma de pobreza era precisar de muito dinheiro para viver. Olha como isso é profundo quando você para pensar de verdade. Se uma pessoa precisa de 10 mil por mês para viver e ela ganha 10 mil, ela é livre? Não. Ela é dependente. Se ela perde a renda, a vida dela desmorona. Agora, se uma pessoa aprende a viver com 3 mil e ganha 10 mil, essa pessoa começa a construir liberdade. Percebe que isso não tem a ver apenas com dinheiro, mas com mentalidade, com disciplina, com autocontrole, com estoicismo na prática? O estoicismo ensina que a liberdade financeira não começa quando você ganha muito. Ela começa quando você precisa de pouco. Essa é uma das ideias mais poderosas dentro da filosofia estoica, e quase ninguém fala sobre isso quando o assunto é dinheiro.
Porque o mundo moderno te ensina exatamente o contrário. Ele te ensina a aumentar o seu padrão de vida cada vez que você ganha mais. Ganhou um aumento? Troca de carro. Ganhou mais um pouco? Muda de casa. Começou a ganhar melhor? Aumenta o padrão de tudo. E quando você percebe, você não ficou mais rico. Você só ficou mais caro. E uma pessoa cara não é uma pessoa rica. É uma pessoa frágil, porque ela precisa manter aquele padrão o tempo todo. Ela não pode errar, não pode perder renda, não pode mudar de vida, não pode arriscar, não pode ter liberdade. Ela virou refém do próprio padrão de vida. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas, mesmo ganhando bem. Elas não construíram liberdade, construíram uma prisão confortável. Sêneca, que além de filósofo estoico também foi um dos homens mais ricos de Roma, dizia algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como você vê riqueza. Ele dizia que riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Isso é o oposto do que a sociedade fala todos os dias para você. A sociedade fala, tenha mais, compre mais, mostre mais, ostente mais. O estoicismo fala, controle mais, deseje menos, precise menos, seja mais livre. Percebe como são dois caminhos completamente diferentes? Um caminho te leva para a dependência, o outro te leva para a liberdade. Um caminho te leva para a ansiedade, o outro te leva para a tranquilidade. Um caminho te faz correr atrás do dinheiro a vida inteira, o outro faz o dinheiro começar a trabalhar para sua liberdade. E aqui está a primeira grande virada de chave do código estoico do dinheiro, algo que poucas pessoas entendem de verdade. O problema não é quanto dinheiro você ganha, o problema é o tamanho da vida que você constrói. Se a sua vida custa caro demais, você sempre vai se sentir pobre. Se a sua vida custa menos do que você ganha, você começa a construir riqueza, tranquilidade e liberdade financeira de verdade. Isso é estoicismo aplicado ao dinheiro. Isso é mentalidade estoica. Isso é disciplina emocional aplicada à vida financeira. Não é sobre sorte, não é sobre ficar rico rápido, não é sobre fórmula mágica. É sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre controle, sobre aprender a viver de um jeito que a maioria das pessoas não vive. Porque a maioria das pessoas, e talvez você já tenha percebido isso, não fica pobre porque ganha pouco. A maioria das pessoas fica pobre porque vive como se ganhasse muito mais do que ganha. E isso cria um ciclo silencioso de ansiedade financeira, medo, dependência e falta de liberdade. E os estoicos falavam muito sobre isso, mesmo vivendo em uma época onde não existia banco, não existia cartão, não existia financiamento, não existia nada disso. Ainda assim, eles já entendiam algo que hoje continua sendo uma das maiores verdades sobre dinheiro e liberdade. E essa verdade começa com um princípio muito simples, mas que muda completamente a forma como você enxerga riqueza, pobreza e liberdade financeira. Se essa ideia já abriu um pouco a sua mente, guarda essa frase porque ela é uma frase muito estoica e muito poderosa. Rico não é quem ganha muito, é quem precisa de pouco. Se essa frase fez sentido para você de alguma forma, você pode comentar aqui embaixo exatamente essa frase, porque quando você escreve, você grava isso na sua própria mente. E o estoicismo começa justamente aí, na forma como você pensa e na forma como você passa a enxergar a vida e o dinheiro a partir de agora. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que parece contraditória, mas que é uma das ideias mais poderosas do estoicismo quando o assunto é dinheiro. Os estoicos não queriam ser ricos. Isso parece estranho no começo, porque hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, quer prosperar, quer ter liberdade financeira, quer viver uma vida melhor. Mas os estoicos não colocavam a riqueza como objetivo de vida. Eles colocavam a liberdade como objetivo de vida. E isso muda completamente a forma como você trabalha, a forma como você gasta, a forma como você investe e a forma como você enxerga o dinheiro. Porque quando seu objetivo é só ganhar dinheiro, você aceita qualquer coisa. Você aceita um trabalho que te destrói por dentro, você aceita viver estressado, você aceita não ter tempo, você aceita viver cansado, você aceita viver uma vida que não faz sentido. Tudo isso em troca de dinheiro.
Mas quando seu objetivo é liberdade, você começa a usar o dinheiro de forma diferente. O dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser a ferramenta. E isso é uma das bases da mentalidade estoica. Dinheiro é ferramenta, não é propósito. Sêneca era extremamente rico. Marco Aurélio era imperador de Roma. Eles tinham dinheiro, poder e riqueza. Mas ao mesmo tempo, eles treinavam a mente para viver com pouco. Olha que interessante isso. Eles podiam viver no luxo, mas treinavam viver no simples. Eles podiam comer do bom e do melhor, mas às vezes escolhiam comer comida simples. Eles podiam usar roupas caras, mas às vezes usavam roupas comuns. Eles podiam viver cercados de conforto, mas às vezes escolhiam o desconforto. E eles faziam isso por um motivo muito específico, para nunca se tornarem dependentes do dinheiro. Isso é estoicismo na prática. Isso é disciplina. Isso é autocontrole. Isso é liberdade emocional e liberdade financeira ao mesmo tempo. Porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa não é perder dinheiro. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é precisar de um padrão de vida que ela não consegue sustentar. A pior prisão que existe não é uma prisão de ferro, é uma prisão de padrão de vida. Quando você precisa ganhar muito para manter a sua vida, você perde o poder de escolha. Você não pode sair de um emprego ruim. Você não pode mudar de cidade. Você não pode começar algo novo. Você não pode dizer não. Você não pode errar. Você não pode respirar. Isso não é riqueza. Isso é dependência. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em ganhar muito dinheiro, mas em precisar de pouco para viver bem. Porque quando você precisa de pouco, você começa a ter uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai ter: poder de escolha. Você pode escolher onde trabalhar. Você pode escolher com o que trabalhar. Você pode escolher com quem trabalhar. Você pode escolher como viver. Isso é liberdade. E a liberdade sempre foi o maior objetivo dos estoicos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nasceu escravo. Ele literalmente foi escravo. Mas mesmo sendo escravo, ele dizia que algumas pessoas que tinham muito dinheiro eram mais escravas do que ele, porque eram escravas da opinião dos outros, escravas do luxo, escravas do medo de perder dinheiro, escravas do padrão de vida, escravas da necessidade de parecer ricas. Olha que forte isso! Um escravo dizendo que homens ricos eram mais escravos do que ele. Parece absurdo, mas quando você entende o estoicismo, você percebe que faz todo o sentido. Porque a verdadeira liberdade não começa quando você tem muito dinheiro. A verdadeira liberdade começa quando o dinheiro deixa de mandar em você. E isso é muito profundo. Tem gente que só se sente bem quando compra. Tem gente que só se sente importante quando mostra o que tem. Tem gente que mede o próprio valor pelo carro que dirige, pela roupa que usa, pelo celular que tem. Isso é uma prisão invisível. E é exatamente esse tipo de prisão que o estoicismo quer quebrar. O código estoico do dinheiro não começa ensinando a investir, não começa ensinando a ganhar mais, não começa falando de renda extra, não começa falando de negócio, não começa falando de ação, criptomoeda ou qualquer coisa assim. O código estoico do dinheiro começa ensinando você a não precisar provar nada para ninguém. Porque quando você não precisa provar nada para ninguém, você para de gastar dinheiro com aparência. E quando você para de gastar dinheiro com aparência, começa a sobrar dinheiro. E quando começa a sobrar dinheiro, você começa a investir. E quando você investe, você começa a construir liberdade financeira. Percebe como tudo começa na mente e no comportamento, e não no dinheiro em si? A maioria das pessoas quer aprender a investir, mas não aprendeu a não gastar. A maioria das pessoas quer ganhar mais, mas não aprendeu a viver com menos. A maioria das pessoas quer liberdade financeira, mas continua presa emocionalmente ao consumo, à comparação e à necessidade de mostrar para os outros que está indo bem. O estoicismo resolve isso na raiz. Ele muda a forma como você enxerga o dinheiro, a riqueza, a pobreza, o consumo, o status e a própria vida. E é por isso que, de forma paradoxal, muitas pessoas que seguem princípios estoicos acabam ficando ricas. Mas elas ficam ricas como consequência, não como objetivo.
A riqueza vem porque a pessoa aprende a controlar o desejo, aprende a controlar o impulso, aprende a viver abaixo do que ganha, aprende a investir a diferença, aprende a ter paciência, aprende a pensar no longo prazo, aprende a não cair na armadilha do prazer imediato. Isso é estoicismo aplicado ao dinheiro. Isso é mentalidade estoica. Isso é disciplina emocional transformando a vida financeira de alguém. Então guarda bem essa ideia, porque ela é uma das ideias mais importantes de todo esse vídeo. O estoicismo não quer que você seja rico. O estoicismo quer que você seja livre. E quando você se torna livre, ficar rico passa a ser apenas uma possibilidade, uma consequência, mas nunca mais uma necessidade desesperada. E é exatamente aqui que a gente entra em um dos princípios mais importantes de toda a filosofia estoica. Um princípio que os estoicos chamavam de a divisão fundamental da vida. E quando você entende isso, você começa a ter controle não só sobre o dinheiro, mas sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre as decisões e sobre a sua própria vida. Porque tudo começa com aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Agora a gente entra em um dos princípios mais importantes não só do estoicismo, mas da vida. A dicotomia do controle. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é extremamente simples e extremamente poderosa. Os estoicos ensinavam que existem apenas duas coisas no mundo: as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Só isso. Parece simples demais, mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sofrendo, ansiosa, frustrada e perdida, porque tenta controlar coisas que não pode controlar e esquece de controlar aquilo que realmente pode. E quando a gente traz isso para o dinheiro, para a liberdade financeira e para a mentalidade estoica, essa ideia vira quase uma regra de ouro. Porque pensa comigo, você não controla a economia do país. Você não controla a inflação, você não controla o governo, você não controla a crise, você não controla o preço das coisas, você não controla o mercado, você não controla se a empresa vai mandar alguém embora, você não controla a sorte. Mas o que você controla? Você controla o quanto você gasta, você controla o quanto você estuda, você controla o quanto você trabalha, você controla se você investe ou não investe. Você controla se você faz dívidas ou não faz dívidas. Você controla o seu padrão de vida. Você controla a sua disciplina. Você controla a sua mentalidade. Percebe como isso muda o jogo completamente? A maioria das pessoas passa a vida inteira reclamando daquilo que não controla e ignorando aquilo que controla. Reclama do salário, mas não estuda. Reclama do preço das coisas, mas não controla os gastos. Reclama que não sobra dinheiro, mas não anota para onde o dinheiro está indo. Reclama que a vida está difícil, mas continua vivendo no automático, sem estratégia, sem disciplina, sem estoicismo na prática. O estoicismo é muito direto nesse ponto. Se você quer ter paz, se você quer ter liberdade, se você quer ter controle da sua vida financeira, você precisa parar de gastar energia com aquilo que você não controla e começar a focar totalmente naquilo que você controla. E aqui está uma das maiores verdades sobre dinheiro que quase ninguém fala. Pessoas pobres financeiramente, na maioria das vezes, não são pobres por falta de dinheiro. São pobres por falta de controle. Controle emocional, controle de impulso, controle de gasto, controle de padrão de vida. Isso é duro de ouvir, mas é libertador quando você entende. Porque se o problema fosse só o dinheiro, você não poderia fazer nada. Mas se o problema é controle, então você pode começar a mudar hoje. O estoicismo ensina que disciplina vale mais do que motivação. Motivação vai e volta, disciplina fica. E quando a gente fala de dinheiro, de liberdade financeira, de mentalidade estoica, tudo se resume a comportamento repetido ao longo do tempo. Não é uma grande decisão que muda a vida financeira de alguém. São pequenas decisões todos os dias. É o que você faz com o seu dinheiro quando ele entra. É isso que define se você vai viver preso ou se você vai viver livre. E aqui entra uma coisa muito importante que os estoicos praticavam. Eles não focavam em ficar ricos rápido, eles focavam em não ficar pobres nunca. Olha como isso muda a forma de pensar.
Hoje, todo mundo quer uma oportunidade, um investimento milagroso, uma forma de ganhar dinheiro rápido, uma forma de enriquecer. O estoico pensa diferente. Ele pensa: como eu posso me tornar uma pessoa financeiramente estável? Como eu posso me tornar uma pessoa que sempre tem reserva? Como eu posso me tornar uma pessoa que não depende de ninguém? Como eu posso me tornar uma pessoa que tem liberdade de escolha? Isso é mentalidade estoica aplicada ao dinheiro. Não é emoção, não é impulso, não é aparência. É estratégia, é disciplina, é controle. E tudo começa com essa pergunta simples, que você deveria começar a se fazer sempre que o assunto for dinheiro. Isso está no meu controle ou não está? Se não está no seu controle, você aceita e se adapta. Se está no seu controle, você assume a responsabilidade. Isso tira a pessoa do papel de vítima e coloca a pessoa no papel de responsável pela própria vida. E responsabilidade é uma palavra muito estoica. Responsabilidade gera liberdade. Dependência gera prisão. A maioria das pessoas quer liberdade financeira, mas continua tomando decisões de dependência financeira. Continua gastando mais do que ganha, continua financiando coisas, continua vivendo de aparência, continua sem reserva, continua sem investimento, continua sem planejamento. Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de controle. E o estoicismo bate muito nessa tecla. Quem não controla a si mesmo, não controla a própria vida. E quem não controla a própria vida, nunca vai controlar o próprio dinheiro. Então, antes de aprender a investir, antes de aprender a ganhar mais, antes de aprender qualquer estratégia financeira, o código estoico do dinheiro ensina primeiro você a dominar a coisa mais importante de todas, o seu comportamento. Porque uma pessoa sem controle emocional com dinheiro sempre vai gastar mais quando ganhar mais. E uma pessoa com controle emocional, com disciplina e com mentalidade estoica, mesmo que ganhe pouco no começo, começa a construir liberdade, começa a construir reserva, começa a construir investimento, começa a construir tranquilidade. E tranquilidade é uma palavra muito importante dentro do estoicismo. Os estoicos não queriam apenas dinheiro, eles queriam paz. Eles queriam dormir tranquilos. Eles queriam não ter medo do amanhã. Eles queriam não depender de ninguém. Eles queriam poder dizer não. Eles queriam poder escolher. Isso é riqueza para um estoico. Isso é liberdade financeira de verdade. Não é ostentar, não é mostrar, não é impressionar. É viver com tranquilidade. É viver com controle. É viver com liberdade. E tudo isso começa com algo simples, mas que poucas pessoas realmente aplicam. Focar 100% no que você controla e parar de usar como desculpa aquilo que você não controla. Porque quando você entende isso, você para de culpar o mundo e começa a construir a sua própria liberdade financeira com base em disciplina, estoicismo, mentalidade e decisões inteligentes todos os dias. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas comete um erro silencioso que destrói qualquer chance de liberdade financeira, mesmo quando a pessoa começa a ganhar mais dinheiro. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra controle, porque essa é uma das palavras mais importantes do estoicismo e uma das palavras mais importantes para quem quer ter liberdade financeira e uma mente tranquila. Agora a gente entra em um ponto muito importante e muito perigoso ao mesmo tempo, porque é aqui que a maioria das pessoas se perde sem perceber. Existe um erro silencioso que destrói a vida financeira de alguém, mesmo quando essa pessoa começa a ganhar mais dinheiro. E esse erro tem um nome: inflação do estilo de vida. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas com certeza você já viu isso acontecer, ou talvez esteja acontecendo com você sem você perceber. A inflação do estilo de vida funciona assim. A pessoa começa a ganhar mais e automaticamente começa a gastar mais. Ganhou um aumento? Melhora o carro. Começou a ganhar melhor? Aumenta o padrão das roupas. Começou a ganhar mais? Muda o celular, muda os lugares que frequenta, muda tudo. E o que era para ser crescimento financeiro vira apenas crescimento de despesas. No final, a pessoa continua sem dinheiro, continua sem liberdade financeira, continua sem reserva, continua dependente do salário, só que agora com uma aparência melhor. Isso não é riqueza, isso é uma ilusão de riqueza. E o estoicismo fala muito sobre ilusões,
principalmente as ilusões que aprisionam a mente. Os estoicos observavam que o ser humano tem uma tendência natural de se acostumar rápido com o conforto. Aquilo que antes era luxo, vira normal. Aquilo que antes era sonho, vira rotina. E quando vira rotina, deixa de ser suficiente. A pessoa precisa de mais. Isso se chama adaptação hedônica, mas os estoicos já falavam sobre isso muito antes desse nome existir. Eles já diziam que o desejo humano é uma coisa perigosa, porque se você não controla o desejo, você nunca vai estar satisfeito. E se você nunca está satisfeito, não importa quanto dinheiro você ganhe, nunca vai ser suficiente. Percebe como isso é uma armadilha? A pessoa passa a vida inteira correndo atrás de um padrão de vida que sempre aumenta. É como tentar encher um copo que aumenta de tamanho toda vez que você coloca água. Nunca enche, nunca chega, nunca é suficiente. E aí a pessoa começa a achar que o problema é que ela ganha pouco, quando na verdade o problema é que ela aumenta a vida dela toda vez que o dinheiro aumenta. Isso não é um problema financeiro. Isso é um problema de mentalidade. E é exatamente por isso que o estoicismo é tão poderoso quando a gente fala de dinheiro. O estoicismo ensina uma coisa muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Aprenda a ganhar mais sem aumentar o seu custo de vida na mesma proporção. Isso é uma das maiores chaves de liberdade financeira que existem. Porque quando você aumenta a renda e mantém o padrão de vida, a diferença começa a virar investimento, começa a virar reserva, começa a virar liberdade. Mas quando você aumenta a renda e aumenta o padrão de vida junto, você continua no mesmo lugar, só que com contas maiores, responsabilidades maiores e medo maior de perder o que conquistou. E aqui está uma frase muito estoica que você deveria guardar. Quanto maior o seu padrão de vida, menor a sua liberdade. Isso parece estranho no começo, porque a sociedade vende exatamente o contrário. A sociedade vende a ideia de que aumentar o padrão de vida é vencer na vida. Mas os estoicos viam isso de outra forma. Para eles, vencer na vida era precisar de pouco, porque quem precisa de pouco não tem medo, não tem pressão, não tem desespero, não tem dependência. Essa pessoa tem liberdade. Pense em duas pessoas. A primeira ganha 5 mil e vive com 3 mil. A segunda ganha 15 mil e vive com 14 mil. Quem é mais livre? A maioria das pessoas, sem pensar muito, vai dizer que é a que ganha 15 mil. Mas o estoicismo diria que é a que vive com 3 mil. Porque essa pessoa consegue guardar, consegue investir, consegue construir liberdade financeira, consegue ter tranquilidade. A outra pessoa precisa manter aquele padrão alto o tempo todo. Ela não pode errar. Ela não pode perder renda. Ela não pode parar. Ela não pode mudar. Ela virou refém da própria vida. Isso é muito comum hoje. Pessoas com salários altos, mas sem liberdade. Pessoas com bons empregos, mas presas. Pessoas que parecem ricas, mas vivem com medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir manter a aparência, medo de voltar para um padrão de vida menor. Isso não é riqueza. Riqueza, para o estoicismo, é tranquilidade. Riqueza é dormir em paz. Riqueza é saber que se algo acontecer, você não está destruído. Riqueza é ter reserva, é ter investimento, é ter liberdade de escolha. E é por isso que muitos estoicos praticavam algo que hoje parece estranho, mas que é extremamente inteligente. Eles treinavam viver com menos do que podiam. Mesmo tendo dinheiro, eles praticavam a simplicidade. Não porque eram contra o dinheiro, mas porque eram a favor da liberdade. Eles sabiam que, se acostumassem com muito conforto, se tornariam dependentes daquele conforto. E dependência é o oposto de liberdade. Então eles treinavam a mente para não precisar de luxo, para não precisar de status, para não precisar impressionar ninguém. Isso é uma forma de riqueza que quase ninguém vê, mas é uma das maiores que existem. Porque quando você não precisa provar nada para ninguém, você para de gastar dinheiro tentando provar. E isso muda a vida financeira de uma pessoa de uma forma silenciosa e muito poderosa. O dinheiro que antes ia para a aparência começa a ir para investimento. O dinheiro que antes ia para status começa a ir para a liberdade.
O dinheiro que antes comprava coisas começa a comprar tempo, tranquilidade e escolha. Isso é o código estoico do dinheiro funcionando na prática. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Não é o quanto você ganha que determina se você vai ser livre. É o quanto da sua renda você consegue manter. Não é o quanto entra, é o quanto sobra. Não é o salário, é o comportamento. Não é sorte, é disciplina. O estoicismo não promete riqueza rápida. O estoicismo ensina a construção de liberdade ao longo do tempo. E isso é muito mais sólido, muito mais seguro e muito mais inteligente. Então, sempre que a sua renda aumentar, você precisa lembrar disso. Esse é um momento perigoso, porque é nesse momento que a maioria das pessoas se sabota sem perceber. É nesse momento que a pessoa decide se vai parecer rica ou se vai se tornar livre de verdade. São decisões silenciosas, pequenas decisões, mas que ao longo dos anos constroem duas vidas completamente diferentes. Uma vida de dependência e aparência, e uma vida de liberdade e tranquilidade. E o que separa essas duas vidas não é o dinheiro, é a mentalidade. É o estoicismo aplicado no dia a dia. É a disciplina de viver abaixo do que ganha, mesmo quando você começa a ganhar mais. Se essa parte fez sentido para você, comenta a frase "liberdade é melhor que luxo", porque essa frase resume muito bem o pensamento estoico sobre dinheiro e vida. E quando você vem a pensar assim, a sua forma de gastar, guardar e investir nunca mais será a mesma. Agora que você entendeu que o estoicismo não é sobre ganhar muito dinheiro, mas sobre construir liberdade, e que o grande erro da maioria das pessoas é aumentar o padrão de vida toda vez que a renda aumenta, a gente entra em uma parte muito prática do código estoico do dinheiro. Porque o estoicismo não é só uma filosofia bonita para pensar, ele é uma filosofia para viver. E quando a gente traz isso para o dinheiro, a pergunta deixa de ser como ficar rico rápido e passa a ser como construir liberdade ao longo do tempo. E é aqui que entra uma regra simples, mas extremamente poderosa, que você pode aplicar independentemente de quanto você ganha. Pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito. O princípio é o mesmo. O estoicismo sempre foi sobre princípios que funcionam em qualquer realidade. Imagina que todo dinheiro que entra na sua vida tem que cumprir 3 funções. Não 2, não 5, 3. Essa é uma forma muito estoica de organizar a vida financeira, porque o estoicismo gosta de simplicidade, gosta de clareza, gosta de coisas que funcionam na prática. A primeira função do dinheiro é sobreviver. É pagar comida, moradia, contas, o básico para viver com dignidade. A segunda função do dinheiro é investir. É pegar uma parte e guardar, aplicar, construir alguma coisa para o futuro. Construir tranquilidade, construir segurança, construir liberdade financeira. E a terceira função do dinheiro é comprar liberdade. E essa parte é a mais importante e a que quase ninguém entende. Comprar liberdade não é comprar coisas. Comprar liberdade é comprar tempo. É comprar tranquilidade. É comprar a possibilidade de escolha. É você ter uma reserva que permite dizer não para o que você não quer. É você ter investimentos que começam a pagar parte da sua vida. É você não depender de uma única fonte de renda. É você não viver com medo constante de perder o que tem. Isso é comprar liberdade. E é isso que o dinheiro deveria fazer por você. O dinheiro deveria trabalhar para construir a sua liberdade, não para sustentar a sua aparência. Mas a maioria das pessoas usa o dinheiro de uma forma completamente diferente. A pessoa ganha dinheiro para pagar contas, depois ganha dinheiro para comprar coisas, depois ganha dinheiro para pagar as coisas que comprou, e a vida vira um ciclo. Trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Anos passam, décadas passam, e a pessoa nunca construiu liberdade. Nunca construiu renda passiva, nunca construiu reserva, nunca construiu investimento, nunca construiu tranquilidade. Isso é muito comum. E não acontece porque a pessoa é burra ou incapaz. Acontece porque ninguém ensinou uma forma simples e clara de organizar o dinheiro. O código estoico do dinheiro é simples assim. Uma parte do dinheiro mantém a sua vida hoje, uma parte do dinheiro constrói a sua segurança e uma parte do dinheiro constrói a sua liberdade.
Quando você começa a enxergar o dinheiro dessa forma, tudo muda, porque aí você começa a dar uma função para o dinheiro. E quando o dinheiro tem função, ele para de desaparecer sem você perceber. O estoicismo ensina muito sobre intenção. Nada deve ser feito no automático, nada deve ser feito por impulso, tudo deve ser feito com consciência. E quando você começa a dividir o seu dinheiro nessas 3 funções, você começa a viver com consciência financeira. Você para de gastar sem pensar, você para de viver no automático, você para de chegar no final do mês sem saber para onde o dinheiro foi. Você começa a ter controle. E controle, como a gente já falou, é uma das bases do estoicismo e uma das bases da liberdade financeira. Talvez você esteja pensando agora, mas eu ganho pouco, não sobra para investir. E aqui entra mais uma mentalidade estoica muito importante. Não é o valor que importa, é o hábito. O estoicismo não fala sobre intensidade, fala sobre constância. Não importa se você guarda R$50, R$100, R$200. O que importa é você se tornar o tipo de pessoa que guarda dinheiro. Porque quando a renda aumentar, o hábito já está criado. E quem tem o hábito de guardar quando ganha pouco, guarda muito quando ganha muito. Mas quem não guarda quando ganha pouco, também não guarda quando ganha muito. Isso é comportamento, isso é mentalidade, isso é estoicismo aplicado ao dinheiro. E existe uma coisa muito interessante sobre isso. Guardar dinheiro não é só uma atitude financeira, é uma atitude emocional. Porque guardar dinheiro significa adiar um prazer hoje para ter uma liberdade maior amanhã. E adiar prazer é uma das maiores demonstrações de autocontrole que existem. E autocontrole é uma das maiores virtudes do estoicismo. Percebe como tudo está conectado? Dinheiro, liberdade, disciplina, autocontrole, tranquilidade, mentalidade estoica. No fundo, não é sobre dinheiro, é sobre quem você se torna enquanto aprende a lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro só potencializa quem você já é. Se você é descontrolado, vai ficar mais descontrolado quando ganhar mais. Se você é disciplinado, vai ficar mais disciplinado quando ganhar mais. Se você vive de aparência, vai viver de aparência em um nível mais caro. Se você vive buscando liberdade, vai construir liberdade em um nível maior. O dinheiro não muda a pessoa, ele revela a pessoa. E é por isso que o estoicismo foca tanto na mente, no comportamento, na disciplina e no autocontrole. Porque quando a mente está no lugar certo, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor. Então, a partir de hoje, começa a pensar assim: todo dinheiro que entra na minha vida tem uma missão. Uma parte mantém a minha vida, uma parte constrói a minha segurança, e uma parte constrói a minha liberdade. Quando você começa a viver assim, você para de trabalhar só para pagar contas e começa a trabalhar para construir uma vida com mais tranquilidade, mais controle e mais liberdade financeira. E isso muda não só a sua conta bancária, mas muda a sua mente, muda a sua ansiedade, muda a sua forma de enxergar o futuro, porque você começa a perceber que está construindo algo, que está saindo do lugar, que está caminhando para uma vida onde o dinheiro não manda em você. Se essa ideia fez sentido para você, comenta a palavra liberdade, porque essa é a palavra central do código estoico do dinheiro. E quanto mais você lembra disso, mais suas decisões financeiras começam a mudar sem você perceber. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de todas as pessoas quando o assunto é dinheiro. E essa batalha não é entre você e o mercado, não é entre você e a economia, não é entre você e o governo. Essa batalha é entre duas forças muito antigas dentro do ser humano, o prazer imediato e a liberdade futura. E se você prestar atenção de verdade, quase todas as decisões financeiras que você toma na vida passam por essa escolha, mesmo que você não perceba. O prazer imediato é aquela voz que fala: compra agora, você merece, você trabalhou para isso, parcela, depois você vê como paga. Todo mundo tem, você também precisa ter. O prazer imediato é emocional, é rápido, é sedutor, é impulsivo. Ele te dá uma sensação boa na hora, uma recompensa rápida, uma felicidade curta. Já a liberdade futura é silenciosa, ela não grita, ela não aparece em forma de propaganda, ela não te dá uma sensação imediata.
A liberdade futura fala baixo, guarda esse dinheiro, investe isso aqui, pensa no longo prazo, constrói sua tranquilidade, constrói sua independência, constrói sua liberdade financeira. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira escolhendo o prazer imediato e depois passa a vida inteira reclamando que não tem liberdade. Mas liberdade e prazer imediato quase sempre são opostos. Toda vez que você escolhe prazer imediato o tempo todo, você está vendendo um pedaço da sua liberdade futura. E toda vez que você escolhe liberdade futura, você está abrindo mão de um pedaço do prazer imediato. Isso é muito estoico. O estoicismo ensina que uma vida boa não é uma vida de prazer, é uma vida de controle, é uma vida de escolhas conscientes, é uma vida onde você não é escravo dos seus impulsos. Pense em algo simples. Uma pessoa vê algo que quer comprar. Naquele momento, existem duas pessoas dentro dela, uma pessoa emocional e uma pessoa racional. A emocional quer comprar agora. A racional pergunta, eu preciso disso ou eu só quero isso? Isso vai me dar liberdade ou isso vai me dar só alguns minutos de satisfação? Isso vai me aproximar da minha liberdade financeira ou vai me afastar dela? Essa conversa interna é a coisa mais estoica que existe quando o assunto é dinheiro. Os estoicos falavam muito sobre uma palavra chamada temperança, que significa autocontrole, moderação, saber a hora de parar, saber a hora de dizer não para si mesmo. E talvez hoje, essa seja uma das habilidades mais importantes para quem quer ter liberdade financeira, aprender a dizer não para si mesmo. Não para o impulso, não para a compra emocional, não para a necessidade de impressionar, não para a comparação com os outros. Porque a comparação é uma das coisas que mais destroem a vida financeira de alguém. A pessoa não compra porque precisa. A pessoa compra porque viu alguém comprando. A pessoa não troca de carro porque o carro está ruim. Ela troca porque o vizinho trocou. Ela não troca de celular porque precisa. Ela troca porque todo mundo trocou. Isso não é decisão financeira. Isso é decisão emocional. E quando a vida financeira é guiada pela emoção, ela quase sempre termina em ansiedade, dívida e falta de liberdade. O estoicismo entra exatamente aqui, para colocar a razão na frente da emoção. E isso não significa que o estoicismo é contra você comprar coisas, contra você aproveitar a vida, contra você ter conforto. Não é isso. O estoicismo é contra você ser controlado pelas coisas. Existe uma diferença enorme entre você comprar algo porque você escolheu comprar e você comprar algo porque você não conseguiu se controlar. Uma coisa é escolha consciente, a outra coisa é impulso. E uma vida financeira saudável, uma vida com liberdade financeira e uma vida com mentalidade estoica é construída muito mais em cima de escolhas conscientes do que de impulsos. Existe uma frase que resume muito bem isso tudo. Quem não controla pequenos gastos nunca vai controlar grandes decisões. Porque o dinheiro não vai embora em uma decisão só. Ele vai embora em pequenas decisões todos os dias. É o lanche que não precisava. É a compra por impulso. É a parcela que parece pequena. É o hábito de gastar para aliviar o estresse. É o hábito de gastar para se sentir melhor. É o hábito de gastar para preencher um vazio emocional. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muitas pessoas não gastam por necessidade, gastam por emoção. E enquanto o dinheiro for usado como anestesia emocional, a liberdade financeira vai ficar cada vez mais distante. O estoicismo ensina que você precisa aprender a sentir prazer em coisas que não custam dinheiro. Paz, silêncio, leitura, aprendizado, evolução, saúde, liberdade, tempo. Porque quando o seu prazer depende de coisas caras, a sua vida fica cara. Mas quando o seu prazer depende de coisas simples, a sua vida fica leve. E uma vida leve custa menos. E uma vida que custa menos é mais fácil de sustentar. E uma vida que é fácil de sustentar é uma vida mais livre. Percebe como tudo está conectado? Prazer, custo de vida, liberdade financeira, estoicismo, autocontrole, mentalidade. Talvez uma das maiores mudanças que uma pessoa pode fazer na vida financeira não seja ganhar mais dinheiro, mas aprender a precisar de menos coisas para ser feliz. Isso é muito estoico. Isso é muito poderoso.
Porque quando você aprende a viver bem com pouco, todo o dinheiro que entra a mais vira liberdade, vira investimento, vira tranquilidade, vira escolha. Mas quando você precisa de muito para ser feliz, nenhum dinheiro é suficiente. Então, sempre que você estiver diante de uma decisão de dinheiro, tenta lembrar disso. Isso aqui está comprando prazer imediato ou está comprando liberdade futura? Essa pergunta, sozinha, já pode mudar completamente a sua vida financeira ao longo dos anos, porque a liberdade financeira não é construída em grandes momentos, ela é construída em pequenas decisões silenciosas que quase ninguém vê, mas que mudam completamente o destino de uma pessoa. Se essa ideia fez sentido para você, comenta a frase "Eu escolho liberdade, não impulso", porque essa frase resume muito bem a mentalidade estoica aplicada ao dinheiro, e repetir isso faz você começar a pensar diferente toda vez que for tomar uma decisão financeira. Agora, quero te contar uma coisa que pouca gente sabe quando começa a estudar estoicismo. Muitos estoicos eram ricos. Isso quebra aquela ideia de que filosofia estoica é coisa de quem desistiu do dinheiro, de quem abriu mão de tudo, de quem vivia na miséria. Não. O estoicismo nunca foi sobre ser pobre. O estoicismo sempre foi sobre não ser escravo. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e quando você entende isso, você começa a enxergar o dinheiro de uma forma muito mais inteligente. Sêneca, por exemplo, foi um dos homens mais ricos de Roma. Marco Aurélio era imperador. Mesmo Epicteto, que nasceu escravo, se tornou um homem respeitado, influente e livre. Então a pergunta não é se os estoicos tinham dinheiro. Muitos tinham. A pergunta é, qual era a relação deles com o dinheiro? E é aqui que está a grande lição. Eles não eram apegados ao dinheiro. Eles não baseavam a felicidade no dinheiro. Eles não baseavam o valor pessoal no dinheiro. Eles não tomavam decisões desesperadas por causa de dinheiro. Eles usavam o dinheiro, mas não eram usados por ele. Essa é uma diferença muito sutil, mas muito profunda. Porque hoje a gente vive em uma sociedade onde o dinheiro virou medida de valor pessoal. Quanto a pessoa ganha, o que ela tem, onde ela mora, o que ela dirige, isso virou uma espécie de régua social. E isso cria uma pressão enorme, porque a pessoa começa a viver para manter uma imagem. E quando você vive para manter uma imagem, você começa a tomar decisões financeiras ruins só para sustentar uma aparência. O estoicismo quebra exatamente isso. Ele ensina que o seu valor não está no que você tem, está no que você controla, está no seu caráter, está na sua disciplina, está na sua mentalidade. Sêneca falava algo muito interessante. Ele dizia que o sábio pode ter riqueza, mas ele não pertence à riqueza. Olha que frase é forte. Ter dinheiro não é problema. O problema é quando você pertence ao dinheiro, quando você precisa dele para se sentir importante, quando você precisa dele para se sentir seguro, quando você precisa dele para se sentir alguém. Porque aí você começa a ter medo de perder. E o medo de perder faz a pessoa aceitar qualquer coisa, faz a pessoa viver uma vida que não quer, faz a pessoa se prender em situações que não fazem sentido. O medo é uma forma de prisão. E os estoicos falavam muito sobre isso. Quem tem medo não é livre. Agora olha como isso se conecta com a vida financeira. Uma pessoa que não tem reserva tem medo. Uma pessoa cheia de dívidas tem medo. Uma pessoa que depende de um único salário tem medo. Uma pessoa que tem um padrão de vida muito alto e nenhuma segurança tem medo. Percebe como o dinheiro, quando mal administrado, não traz paz, traz medo? E o estoicismo sempre teve como objetivo a tranquilidade, a paz de espírito, a liberdade emocional. O dinheiro, para um estoico, deveria servir para reduzir o medo, não para aumentar o medo. É por isso que muitos estoicos acumulavam riqueza, mas viviam como se pudessem perder tudo. Eles treinavam a mente para não depender do dinheiro emocionalmente. Eles sabiam que o dinheiro podia ir embora, que a vida podia mudar, que o mundo podia virar. Então, eles construíam duas coisas ao mesmo tempo: riqueza material e riqueza mental. Porque se a riqueza material fosse embora, a riqueza mental continuava. E com a riqueza mental, eles conseguiam reconstruir a riqueza material. Isso é muito poderoso. Hoje, a maioria das pessoas faz o contrário. A pessoa foca só em ganhar dinheiro e esquece de construir a mente.
E aí, quando perde dinheiro, perde a paz, perde o controle, perde a direção, perde tudo. O estoicismo ensina que antes de você construir uma conta bancária forte, você precisa construir uma mente forte. Porque uma mente fraca destrói qualquer dinheiro. Mas uma mente forte constrói dinheiro de novo, constrói liberdade de novo, constrói a vida de novo quantas vezes forem necessárias. E aqui entra uma das ideias mais estoicas sobre riqueza. O homem mais rico não é o que tem mais, é o que precisa de menos para viver bem. Essa ideia aparece várias vezes nos ensinamentos estoicos porque ela muda completamente o jogo. Uma pessoa que precisa de pouco consegue guardar muito. Uma pessoa que guarda muito consegue investir. Uma pessoa que investe constrói liberdade financeira. Uma pessoa com liberdade financeira tem poder de escolha. E poder de escolha é uma das maiores riquezas que existem. Poder escolher trabalhar ou não trabalhar. Poder escolher onde morar. Poder escolher com que trabalhar. Poder escolher com quem trabalhar. Poder escolher o ritmo da própria vida. Isso é riqueza de verdade. Muito mais do que carro, muito mais do que roupa, muito mais do que aparência. E é por isso que os estoicos viam o dinheiro como um meio para a liberdade, nunca como um meio para status. Status prende, liberdade solta. Talvez a pergunta mais estoica que você pode começar a fazer para si mesmo quando pensar em dinheiro seja essa: isso que eu estou fazendo está me deixando mais livre ou mais dependente? Porque existem decisões financeiras que aumentam a liberdade e existem decisões financeiras que aumentam a dependência. E o mais curioso é que muitas vezes as decisões que parecem deixar a pessoa mais rica por fora são exatamente as que deixam ela mais presa por dentro. O código estoico do dinheiro não é sobre enriquecer para mostrar, é sobre enriquecer para não depender. Não depender de chefe abusivo, não depender de salário para sobreviver, não depender de aprovação dos outros, não depender de status para se sentir importante. Isso é liberdade, isso é estoicismo, isso é mentalidade forte aplicada ao dinheiro. Então começa a observar isso na sua própria vida a partir de agora. As suas decisões financeiras estão comprando aparência ou estão comprando liberdade? Essa pergunta, se você levar ela a sério, pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira ao longo dos anos, porque ela muda a direção das suas decisões. E são as decisões repetidas que constroem uma vida inteira. Se essa visão fez sentido para você, comenta a frase "dinheiro é liberdade, não status", porque quando você começa a repetir isso para si mesmo, a sua mente começa a mudar. E quando a mente muda, o comportamento muda, e quando o comportamento muda, a vida financeira muda junto. Agora a gente chega em uma parte muito profunda do código estoico do dinheiro. Porque até agora a gente falou sobre ganhar, gastar, investir, liberdade financeira, autocontrole, mentalidade estoica, mas existe uma pergunta que pouca gente faz. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Para que serve o dinheiro? Parece uma pergunta simples, mas a forma como você responde essa pergunta muda completamente a sua vida financeira. A maioria das pessoas, se for honesta, usa o dinheiro para 3 coisas: para sobreviver, para se distrair e para impressionar. Sobreviver é necessário. Se distrair é humano. Mas impressionar é uma armadilha. Porque quando você começa a usar o dinheiro para impressionar os outros, você começa a gastar dinheiro com coisas que não têm nada a ver com a sua liberdade. Tem a ver com a opinião dos outros. E quando a sua vida financeira começa a ser guiada pela opinião dos outros, você perde o controle da sua própria vida sem perceber. O estoicismo tem uma ideia muito forte sobre isso. A opinião dos outros não paga suas contas, mas pode destruir a sua vida financeira se você viver tentando agradar todo mundo. Quantas pessoas você conhece que compraram um carro que não podiam pagar só para manter uma imagem? Quantas pessoas você conhece que fizeram uma festa que não podiam pagar, uma viagem que não podiam pagar, compraram roupas que não podiam pagar, tudo para não parecer que estavam ficando para trás? Isso é muito comum. E isso destrói a liberdade financeira de forma silenciosa. O dinheiro, na visão estoica, deveria servir para coisas muito específicas: paz,
segurança, tempo e liberdade. Paz é você deitar a cabeça no travesseiro e não ficar com medo do amanhã. Segurança é você saber que, se algo acontecer, você não está destruído. Tempo é você poder viver a vida sem vender todas as horas do seu dia para sobreviver. E liberdade é você poder escolher. Se o dinheiro que você ganha não está comprando essas 4 coisas, paz, segurança, tempo e liberdade, então talvez você precise repensar a forma como você está usando o seu dinheiro. Porque tem gente que ganha bem, mas não tem paz. Tem gente que ganha bem, mas não tem tempo. Tem gente que ganha bem, mas não tem segurança. Tem gente que ganha bem, mas não tem liberdade. Então, o problema não é só ganhar dinheiro. É o que você faz com o dinheiro depois que ele entra. O código estoico do dinheiro não é só sobre ganhar e investir. É sobre usar o dinheiro de forma inteligente para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Os estoicos falavam muito sobre uma coisa chamada vida suficiente. Não era uma vida de luxo, não era uma vida de miséria. Era uma vida suficiente. Uma vida onde você tem o que precisa, onde você vive com dignidade, onde você tem tranquilidade, onde você não vive com medo, onde você não vive tentando impressionar ninguém, onde você não vive correndo atrás de coisas o tempo todo. Uma vida suficiente é uma vida rica na visão estoica. Mas a sociedade moderna não quer que você tenha uma vida suficiente. Ela quer que você tenha uma vida sempre insatisfeita. Porque uma pessoa insatisfeita compra mais. Uma pessoa insatisfeita gasta mais. Uma pessoa insatisfeita trabalha mais. Uma pessoa insatisfeita entra no jogo do consumo infinito. E o estoicismo é quase como uma defesa mental contra esse sistema, porque ele ensina você a dizer, isso é suficiente. E quando você aprende a dizer, isso é suficiente, você começa a sair de uma corrida que não tem linha de chegada. Talvez essa seja uma das maiores prisões financeiras que existem. A pessoa que nunca acha que é suficiente. Nunca é suficiente o dinheiro, nunca é suficiente a casa, nunca é suficiente o carro, nunca é suficiente a roupa, nunca é suficiente a vida. Essa pessoa pode ganhar quanto for, ela sempre vai se sentir pobre. Porque a pobreza, muitas vezes, não está na conta bancária, está na sensação constante de falta. E o estoicismo tenta curar exatamente isso, a sensação de que nunca é suficiente. Quando você aprende a viver uma vida suficiente, acontece algo muito interessante. Começa a sobrar dinheiro. E quando sobra dinheiro, você começa a investir. E quando você investe, você começa a construir liberdade financeira. E quando você constrói liberdade financeira, você começa a ter paz. Percebe como tudo começa com uma decisão mental e não com uma decisão financeira? Primeiro vem a mentalidade, depois vem o comportamento, depois vem o dinheiro, depois vem a liberdade. O código estoico do dinheiro, no fundo, não é sobre dinheiro. É sobre construir uma vida onde você não seja escravo de nada. Nem do dinheiro, nem da opinião dos outros, nem do consumo, nem da aparência, nem do padrão de vida, nem do medo de perder o que tem. Isso é liberdade. E liberdade, para os estoicos, era a maior forma de riqueza que alguém poderia alcançar. Então, talvez, a partir de hoje, você devesse começar a olhar para o dinheiro com uma nova pergunta. O dinheiro que eu ganho está construindo uma vida melhor ou está construindo apenas uma aparência melhor? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E entender essa diferença pode mudar completamente o seu futuro. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta a frase "suficiente é riqueza", porque essa é uma das ideias mais poderosas do estoicismo e uma das ideias que mais libertam uma pessoa financeiramente e emocionalmente ao mesmo tempo. Agora, a gente chega em uma parte muito importante, porque até aqui nós falamos de mentalidade estoica, liberdade financeira, autocontrole, padrão de vida, prazer imediato, riqueza mental. Mas agora é o momento de transformar tudo isso em algo prático, em algo que você pode levar para a sua vida como um código, como um conjunto de regras simples. Porque os estoicos acreditavam muito que a filosofia só tem valor quando ela vira prática, quando ela vira comportamento, quando ela vira decisão no dia a dia.
E é por isso que a gente pode resumir tudo o que falamos até agora em algo que podemos chamar de o código estoico do dinheiro. Pensa nisso como um código pessoal, um conjunto de princípios que guiam suas decisões financeiras. Não importa se você ganha pouco, não importa se você ganha muito, não importa se você está começando do zero ou se já está em um nível melhor. Pensa nisso como um código pessoal, um conjunto de princípios que guiam suas decisões financeiras. Não importa se você ganha pouco, não importa se você ganha muito, não importa se você está começando do zero ou se já está em um nível melhor. O estoicismo sempre foi sobre princípios que funcionam em qualquer realidade, porque ele trabalha a mente, e a mente é o que controla o comportamento. E o comportamento é o que constrói a vida financeira de alguém ao longo do tempo. O primeiro princípio do código estoico do dinheiro é simples: gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, parece básico, mas a maioria das pessoas não faz isso. E esse é o erro que prende a pessoa em uma vida inteira de trabalho sem liberdade. Quem gasta tudo o que ganha sempre vai precisar trabalhar. Quem gasta mais do que ganha entra em dívida e perde a paz. Mas quem gasta menos do que ganha começa a construir liberdade. Essa é a base de tudo. Sem isso, não existe investimento, não existe reserva, não existe liberdade financeira, não existe tranquilidade. O segundo princípio: viva abaixo do seu padrão, não no limite dele. Isso é muito estoico. Só porque você pode comprar, não significa que você deve comprar. Só porque você pode aumentar o padrão de vida, não significa que você deve aumentar. Toda vez que você vive no limite do seu padrão, você vive sem margem, sem segurança, sem liberdade. Mas quando você vive abaixo do seu padrão, a diferença começa a virar reserva, começa a virar investimento, começa a virar liberdade. Margem é liberdade, falta de margem é prisão. O terceiro princípio: invista a diferença. Dinheiro parado perde valor. Dinheiro investido constrói liberdade. E aqui não é sobre ficar rico rápido, não é sobre aposta, não é sobre sorte. É sobre constância. É sobre pegar uma parte do dinheiro todo mês e colocar para trabalhar para você. O estoicismo ensina muito sobre paciência. E quando a gente fala de investimento, paciência é uma das coisas mais importantes. Não é velocidade que constrói riqueza, é constância. O quarto princípio: evite dívidas, principalmente dívidas para coisas que não geram retorno. Dívida é uma forma de escravidão moderna. Você trabalha hoje por causa de uma decisão que você tomou no passado. Isso tira a sua liberdade, tira o seu poder de escolha, tira a sua tranquilidade. O estoicismo sempre valorizou a independência, e uma pessoa endividada perde a independência. Ela passa a trabalhar por obrigação, não por escolha. O quinto princípio: tenha uma reserva. A reserva não é só dinheiro, é tranquilidade. É você saber que se algo acontecer, você não está perdido. É você saber que você tem tempo para pensar, tem tempo para se reorganizar, tem tempo para tomar decisões com calma. A reserva compra tempo, e tempo compra liberdade. O sexto princípio: não compre para impressionar. Essa frase sozinha pode salvar a vida financeira de alguém. Grande parte das despesas desnecessárias das pessoas está ligada à tentativa de manter uma imagem. O estoicismo ensina que quem precisa provar muito, na verdade está tentando esconder alguma coisa. Quem é seguro não precisa provar. Quem tem controle não precisa mostrar. Quem está construindo liberdade está preocupado com o futuro, não com a opinião dos outros. O sétimo princípio: controle a mente, não o mercado. Você não controla o mercado, você não controla a economia, você não controla o que vai acontecer lá fora, mas você controla o seu comportamento. E uma pessoa que controla o comportamento financeiro ao longo dos anos quase sempre chega na liberdade financeira, não porque teve sorte, mas porque teve disciplina. Percebe que o código estoico do dinheiro não tem nada de mágico? Não tem segredo, não tem fórmula milagrosa, não tem enriquecimento rápido. É quase até simples demais. Mas é exatamente por ser simples que funciona. O difícil não é entender. O difícil é ter disciplina para aplicar. E é por isso que o estoicismo bate tanto na tecla da disciplina, do autocontrole, da paciência e da mentalidade.
Porque no final das contas, a liberdade financeira não é construída com grandes decisões. Ela é construída com pequenas decisões repetidas durante muitos anos. É o que você faz todo mês, é o que você faz todo dia, é o que você faz quando ninguém está vendo. Isso constrói riqueza, isso constrói liberdade, isso constrói tranquilidade, isso constrói uma vida onde o dinheiro não manda em você. O código estoico do dinheiro não promete que você vai ficar milionário. O código estoico do dinheiro promete algo muito melhor, que você vai se tornar uma pessoa livre, uma pessoa tranquila, uma pessoa que controla a própria vida, uma pessoa que não vive desesperada por dinheiro, uma pessoa que usa o dinheiro como ferramenta e não como prisão. E quando você chega nesse nível de mentalidade, a sua relação com o dinheiro muda para sempre, porque você para de ver o dinheiro como um fim e começa a ver o dinheiro como um meio para construir a vida que você realmente quer viver. Se esses princípios fizeram sentido para você, comenta a frase "disciplina gera liberdade", porque essa frase resume todo o código estoico do dinheiro e toda a mentalidade estoica aplicada à vida financeira. Agora, eu quero terminar esse código estoico do dinheiro te fazendo pensar em uma coisa muito simples, mas muito profunda. Imagina duas pessoas daqui a 10 anos. As duas trabalharam durante esse tempo. As duas ganharam dinheiro durante esse tempo. As duas tiveram oportunidades, dificuldades, contas para pagar, problemas para resolver. Por fora, a vida delas parece parecida. Mas por dentro, são duas vidas completamente diferentes. A primeira pessoa passou 10 anos aumentando o padrão de vida. Cada aumento de salário virou uma nova despesa. Cada conquista virou uma nova conta. Cada vontade virou uma compra. Essa pessoa viveu bem, comprou coisas, aproveitou, mas nunca construiu liberdade. Depois de 10 anos, ela ainda precisa trabalhar para pagar tudo. Ela ainda depende do salário. Ela ainda sente medo de perder a renda. Ela ainda não pode escolher parar, não pode escolher mudar, não pode escolher diminuir o ritmo. Ela tem uma vida confortável, mas não tem liberdade. Ela tem uma vida bonita por fora, mas presa por dentro. A segunda pessoa também trabalhou por 10 anos. Também teve vontades, também teve desejos, também teve tentações para aumentar o padrão de vida. Mas essa pessoa escolheu viver um pouco abaixo do que ganhava. Escolheu guardar uma parte. Escolheu investir uma parte. Escolheu não entrar em dívidas desnecessárias. Escolheu não viver de aparência. Escolheu a liberdade futura, em vez do prazer imediato em muitos momentos. No começo, quase ninguém percebe a diferença entre essas duas pessoas. Mas depois de 10 anos, a diferença é gigante. Uma construiu uma vida que precisa ser sustentada. A outra construiu uma vida que começa a se sustentar sozinha. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é parar de trabalhar. Liberdade financeira é trabalhar porque você quer, não porque você precisa desesperadamente. Liberdade financeira é poder dizer não. Liberdade financeira é poder escolher. Liberdade financeira é dormir sem medo. Liberdade financeira é saber que a sua vida não desmorona se algo der errado. Isso é riqueza de verdade. Isso é o que o estoicismo sempre ensinou, mesmo sem usar o termo liberdade financeira como a gente usa hoje. Os estoicos falavam muito sobre uma ideia chamada tranquilidade da alma. Para eles, uma vida boa era uma vida tranquila, uma vida sem desespero, uma vida sem medo constante, uma vida onde a pessoa tem controle sobre si mesma e sobre a própria direção. E quando você olha bem, a organização financeira, a disciplina com o dinheiro, a construção de uma reserva, a construção de investimentos, tudo isso não é só sobre dinheiro, é sobre tranquilidade, é sobre paz, é sobre liberdade emocional. É sobre não viver com a sensação de que a vida está sempre por um fio. Talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma, mas guardar dinheiro é uma forma de cuidar da sua saúde mental. Não ter dívidas é uma forma de proteger a sua paz. Ter uma reserva é uma forma de diminuir a sua ansiedade. Investir é uma forma de construir a sua liberdade. O dinheiro, quando bem usado, compra algo muito maior do que coisas.
Ele compra paz, ele compra tempo, ele compra escolha, ele compra liberdade. E no final das contas, o código estoico do dinheiro não é sobre ficar rico para impressionar ninguém. É sobre construir uma vida onde você não seja escravo de nada, nem de dívidas, nem de salário, nem de aparência, nem da opinião dos outros, nem do medo. O estoicismo sempre foi sobre isso, liberdade. Liberdade interior e liberdade exterior. Liberdade de pensamento, liberdade emocional e liberdade financeira. Então toda vez que você pensar em dinheiro a partir de hoje, tenta lembrar disso. O dinheiro não é o objetivo final. O dinheiro é a ferramenta que pode construir a sua liberdade ou pode construir a sua prisão. E essa decisão não está no salário que você ganha. Essa decisão está nas escolhas que você faz todos os dias, nas decisões silenciosas, nos hábitos que ninguém vê, no autocontrole quando ninguém está olhando, na disciplina quando não é fácil, na mentalidade que você constrói ao longo do tempo. Porque no final, a verdadeira pergunta nunca foi quanto dinheiro você ganha. A verdadeira pergunta é: o dinheiro está te deixando mais livre ou mais preso? Essa é a pergunta mais estoica que existe sobre dinheiro. E poucas pessoas têm coragem de responder isso com honestidade. Se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, eu quero te propor uma coisa diferente. Em vez de comentar qualquer coisa, comenta apenas essa frase: eu escolho ser livre. Porque quando você escreve isso, você não está comentando só em um vídeo. Você está assumindo um compromisso com a sua própria vida, com a sua liberdade, com a sua disciplina, com a sua mentalidade. E o estoicismo começa exatamente assim, com uma decisão interna, silenciosa, mas muito poderosa. E se você entendeu a lógica do código estoico do dinheiro, você percebeu que no fundo não é sobre dinheiro. É sobre controle, disciplina, liberdade, tranquilidade e sobre construir uma vida que faça sentido, uma vida onde você não corre atrás do dinheiro a vida inteira, mas uma vida onde, aos poucos, o dinheiro começa a trabalhar para devolver a única coisa que o estoicismo sempre considerou como a maior riqueza que um ser humano pode ter: a liberdade. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se você ficou até o final desse vídeo, é porque de alguma forma essa mensagem falou com você. Talvez você esteja cansado de correr atrás do dinheiro e sentir que nunca chega. Talvez você queira mais liberdade, mais tranquilidade, mais controle da sua vida. Ou talvez você só tenha percebido que precisa começar a pensar diferente da maioria. E é exatamente isso que a gente faz aqui nesse canal. A gente aprende a pensar diferente, a ter disciplina, a desenvolver uma mentalidade estoica, a construir liberdade financeira e liberdade emocional ao mesmo tempo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer aprender mais sobre estoicismo, dinheiro, disciplina, autocontrole, liberdade e mentalidade forte, já se inscreve no canal agora. Porque esse canal é para pessoas que não querem só ganhar dinheiro, querem ter controle da própria vida. Pessoas que não querem viver presas a salário, presas a dívidas, presas à opinião dos outros. Pessoas que querem construir uma vida com mais liberdade, mais paz e mais sentido. E eu quero te pedir para comentar uma frase específica aqui embaixo. Não comenta qualquer coisa. Comenta a frase: eu escolho a liberdade. Se você entendeu a mensagem desse vídeo, essa frase resume tudo. E quando você escreve isso, você está assumindo um compromisso com você mesmo, com a sua disciplina, com a sua mentalidade e com a vida que você quer construir daqui para frente. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E você pode ajudar esse vídeo a chegar em pessoas que talvez estejam precisando exatamente ouvir isso que você ouviu hoje. E agora eu recomendo que você assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque esse vídeo vai aprofundar ainda mais essa mentalidade estoica e vai te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga disciplina, dinheiro e liberdade. Então clica no próximo vídeo e continua essa jornada, porque entender isso pode de verdade mudar a sua vida.